Bom dia para todos e a todas que nos acompanham nesses ciclos de conferência do Asmundo Project. Hoje, mais uma das nossas conferências, a gente tem o prazer, né, de ter conosco o Vitor Kizil, né, que vai falar sobre, a conferência dele é Tecnologias e Processos de Criação Musical, uma breve reflexão histórica. Eu vou falar sobre um assunto que é um assunto que eu amo, então vai ser difícil manter no meu horário aqui, porque eu falaria horas sobre isso, né? Dias. E pesquiso sobre isso há muito tempo, porque eu tenho interesse de artista mesmo, em volta dessas questões. Então, acontece uma retroalimentação aí entre pesquisa e criação, criação e pesquisa, que é muito interessante, para mim é muito prazerosa, e bora lá. Vamos começar aqui. Então, eu comecei, minha formação é em composição musical, eu fiz graduação, fui colega do José Roberto, e desde o fim da graduação eu comecei a mexer com a parte de música interativa e música usando recursos computacionais na parte de criação e na parte de performance. E aí eu entrei nessa, comecei a pesquisar, participar de grupos de pesquisa, que nem o Zé falou, de apresentações, e acabei me especializando mesmo, fazendo mestrado e doutorado em cima disso. E aí acho que é bacana começar aqui, a gente tem uma ideia sobre tecnologia, então aí isso é uma busca simplesmente da palavra tecnologia no Google, e aparecem essas imagens, e mostra um pouco o senso comum, né, do que a gente imagina que seja tecnologia e do que as pessoas imaginam. Então é essa questão meio do futuro, do digital, dos novos meios, dos equipamentos mais de ponta, e sempre voltado meio, né, direcionado pela indústria também, que fabrica esses equipamentos, como algo para o futuro, né, algo para frente, algo do que está por vir. Mas eu gosto de pensar, e qualquer pessoa que se interessou um pouco pela questão da tecnologia e foi atrás disso, já percebe que não, né? A tecnologia é algo que acompanha a humanidade desde o seu início. Nós somos seres tecnológicos e a gente produz ferramentas muito mais que qualquer outro animal, e a gente se baseia através dessas ferramentas tecnológicas que a gente desenvolve, né? A própria comunicação pode ser vista também como uma tecnologia aí que permite essa transmissão e essa aplicação dos conhecimentos. Eu coloquei uma definição mais ampla que do próprio dicionário do Michaelis, que é isso, né? Um conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um campo particular. Com isso, a gente expande essa ideia e percebe que a tecnologia, inclusive, pode ser algo imaterial, né? Teorias e conhecimentos também podem ser formas de tecnologias, também são conquistas tecnológicas. E temos uma série de termos que são usados para descrever a ação tecnológica, né? O fato de fazer a tecnologia acontecer ali, né? Em geral, a gente usa esses termos como instrumento, ferramenta, sistema, equipamento, aparelho, dispositivo, utensílio, máquina, mecanismo, engenho e etc., que são, no caso do instrumento, por exemplo, pode ser um martelo, um serrote, alguma coisa assim, e aí tem, cada um desses termos descreve coisas um pouco diferentes, né, com mais complexos, menos complexos, com uma função mais ou menos específica, mas todos eles giram em volta dessa questão de aplicar
uma ação tecnológica, né, de transformar aquela aplicação do conhecimento técnico em um campo particular. E aí eu acho muito interessante aqui a gente pensar as ferramentas, né? Eu acabo usando mais ferramenta e instrumento, depende um pouco do uso, mas ferramentas teóricas, por exemplo, eu vou usar aqui ferramenta. As ferramentas materiais ou imateriais, elas não são neutras, elas têm um efeito sobre o usuário. E isso a gente não pensa muito em geral, porque esses objetos fazem parte da nossa vida, né? Ou essas ferramentas, mesmo que teóricas, os conceitos, por exemplo, também podem ser essas ferramentas, e fazem parte da nossa vida, a gente usa o tempo inteiro para viver, para se expressar, para produzir, sem se dar muito conta disso. Que teve um peso muito grande para a música ocidental foi a coisa da orquestra como instrumento único. E por que eu considero isso, né, uma coisa muito importante? Porque você para de pensar um músico ali como um músico propriamente dito, mas você passa a pensar a orquestra como um instrumento. Então é como se fosse um sintetizador acústico. Eu tenho junções de sons que eu posso fazer. O Berlioz fala aqui, em 1844, que os intérpretes formando a orquestra são as cordas, os tubos, os canos, a caixa de ressonância, só que com inteligência, tocados por um imenso teclado sob a direção do compositor. Então tem muito essa ideia de uma linearidade e de uma criação de timbres. Então, o foco da composição, ao invés de ser as notas, como era anteriormente, passa a ser cada vez mais o timbre. E isso muda a experiência de composição, né? Você pega Bach, toca num tecladinho muito ruim, ele soa bem, porque ele está pensando notas. Você pega os compositores dessa época, né, as próprias sinfonias do Beethoven e todo o romantismo que veio depois, e toca num tecladinho muito ruim, vai soar muito mal. Porque não é as notas apenas o que está em jogo ali. E, por fim, o computador digital, que é onde estamos trabalhando ainda hoje, né? Já está muito mais consolidado, todos os estilos de música usam isso, mesmo a música clássica tradicional passa pelo meio digital, né? Faz muito tempo já se corta os melhores trechos da gravação, se afina os pequenos defeitos, porque a gravação trouxe essa referência que mudou os ouvidos das pessoas, então você não pode desafinar um pouquinho, então você vai lá e faz essas pequenas maquiagens, o que leva também a pensar que estamos numa época de imenso tratamento de pós-produção. Né, ao invés de pensar que a música tem um jeito certo e único de fazer, é esse pensamento de sempre estar explorando aí as ferramentas que vão aparecendo de forma criativa, de forma experimental mesmo, e elas vão sendo incorporadas. Então hoje você pega um monte de coisa que já está na música clássica de concerto até, de se usar projeções e via rede, né? Música via rede, que são tecnologias que surgiram de forma muito experimental também, e as pessoas foram incorporando isso e usando para as mais diversas manifestações.